Você que está procurando aprender a desenhar ou até mesmo se aprimorar nessa arte, aqui na descrição eu vou deixar 4 links de cursos para mangakais e outras habilidades. E lembrando que ao comprar qualquer um deles você já me apoia financeiramente no canal, então corre lá. Grandes revelações: Doflamingo reaparece, Vegapunk conta o seu segredo ao mundo e a Mother Flame é revelada. Vem que tá começando mais uma review do capítulo 1114 de One Piece. Meu nome é Renan, seja muito bem-vindo ao canal Mangá Resumido, onde eu trago reviews e teorias dos seus mangás favoritos. Sem enrolação, vamos direto pro capítulo. A história de capa continua com a história de Yamato. Dessa vez, o Kinemon pede para que ela leve a espada de Shimotsuki Yasuye, aquele que morreu crucificado lá em um ano. Vemos também que ela vai seguir uma rota diretamente para o santuário Ema. Vemos a reação da Marinha ao saber sobre a revelação de Vegapunk no capítulo 1113, quando ele disse que o mundo afundaria no mar. O almirante de frota Sakazuki reaparece no mangá de One Piece depois de anos e a expressão dele é de muita preocupação. No último quadrinho também vemos a cidade de Mock Town ou Mockery Town, ao lado oeste de Jaya. Os piratas estão rindo ali como eles já fazem de costume. Lembrem-se que é aqui que vemos aquela primeira vez do Bellamy contra o Luffy e a revelação do Barba Negra também. No primeiro quadrinho você percebe que eles não mudaram muita coisa, né? Parecem ainda os velhos piratas do Bellamy, todos rindo como se fossem hienas. Em Water 7 vemos que Pauli está se perguntando sobre a transmissão do Vegapunk e se ele não está falando dessa cidade, pois essa cidade passa por muitas inundações. No nível mais baixo de Impel Down, olha só quem voltou, é o Doflamingo, e ele está rindo demais sobre a transmissão do Vegapunk. E ele ainda pergunta o que o Magellan fará a respeito disso. O Magellan até concorda ali com o Doflamingo, né, de que ele tá certo. Caso a prisão venha a inundar, eles não vão ter nenhuma saída. E aí no quadrinho em que o Doflamingo começa a falar, ele pergunta se eles não podem ir mais pro alto. O que seria esse alto? Eu fiquei aqui na dúvida se ele não tá falando da lua. No reino dos tritões Ryugu, vemos o Netuno conversando com a Shirahoshi. A Shirahoshi até pergunta se aquilo era uma transmissão de verdade. Nos últimos quadrinhos dessa página, vemos que os marinheiros estão meio ali em dúvida sobre a veracidade dessa transmissão do Vegapunk. Alguns acreditam e outros até duvidam do potencial do cientista. Na página seguinte, os Goroseis estão mega preocupados de onde essa transmissão está vindo, de onde diabos essa transmissão vem, e eles não conseguem destruir o local de origem. Até mesmo a Vegapunk York tenta se achar ali dentro do Labo Phase. E enquanto isso, a transmissão do Vegapunk continua. E ele fala: peço a atenção de todos para uma previsão que eu vou fazer. Se essa previsão estiver errada, todos podem simplesmente ignorar o resto do meu discurso. Presumindo que meus dados estejam corretos e o meu sensor também, alguns dias a partir desse momento que eu gravo essa transmissão, um terremoto gigante vai abalar o planeta. Aqui vemos a filha da Big Mom, a Smurf, perguntando se ele não está prevendo o terremoto que acabara de acontecer. Seguinte a essa calamidade, os níveis do mar subirão a mais de 1 metro. O número de ilhas que ficarão inabitáveis e, naturalmente, muitas praias também ficarão submersas. E assumindo que esses eventos realmente aconteceram agora, eu peço para que todos prestem atenção ao que eu tenho a dizer. O terremoto que eu acabei de prever não pode ser considerado um fenômeno natural. O que o Vegapunk quis dizer com essa transmissão é que há a intromissão de um ser vivo no que está acontecendo no mundo, no caso, os terremotos. Ou seja, é Imu-sama quem está controlando tudo. Na página seguinte vemos que os Chapéus de Palha estão lutando contra o Gorosei Saturne, e é uma luta árdua. Vemos que os Chapéus estão tentando de todas as formas atingi-lo, mas mesmo assim Saturne é impiedoso e joga eles para longe. A Robin usa seus poderes e faz um tipo de teia com os braços para segurar os Chapéus de Palha que estão por ali caindo. Chopper é pisoteado pelo Saturne na sua forma Yokai, e Chopper acaba perdendo a sua forma de defesa. E assim,
Saturne consegue passar por todos eles sem muito esforço. Eu sempre ansiei ingenuamente pela paz e prosperidade. Na próxima página vemos que Saturno está incessantemente correndo como uma aranha de verdade atrás da estação de poder. Os outros Goroseis até perguntam dele qual é o status da missão, e ele confirma: "Estou vendo a estação nesse momento." Enquanto isso, o Vegapunk continua a transmissão. Isso se provou ser meu primeiro grande pecado capital. Eu estava apaixonado, fixado no meu sonho de desenvolver uma energia sustentável, emocionado em levar o mundo a um futuro maior e mais brilhante. E então eu voei muito perto do Sol. Nesse momento vemos o que é a Mother Flame. Ela é uma cápsula enorme de ferro, ela é maior até mesmo do que os Goroseis para comparação do tamanho desse local. Ao que aparenta, o Saturne não consegue ficar perto dessa Mother Flame na sua forma yokai. É como se um vampiro visse o sol. Ele volta para sua forma normal e começa a tentar destruir tudo que está dentro daquela sala. E olha, se tu acha que eu vou conseguir te explicar o que é essa Mother Flame, cara, não sei, sinceramente. Agora o Oda foi longe demais. O cara é gênio. Fogo dentro da água. Pô, cara, não sei te explicar. Vai ficar pra próxima essa daí, então a gente vai esperar os próximos capítulos pra entender o que é essa Mother Flame. E bom, nessa página nova, a gente vê que a Marinha tenta combater aquele robozão gigante. Aparentemente, eles não estão tendo nenhum sucesso em atingir, pois ele não leva nenhum tipo de golpe. Eles estão com um trabalho muito grande ali na frente. Enquanto isso, Dory e Brog estão correndo do Gorosei Warkuri, mas o Luffy continua tentando lutar contra ele. Enquanto a transmissão do Vegapunk continua, temos o panorama de Marijoá, onde vemos rostos comuns aqui, até mesmo Imu-sama reaparece e os outros Tenryubitos também. Eles estão com muita raiva do que o Vegapunk está falando e eles estão cobrando demais a Marinha para que ele cale a boca, para calar a boca do Vegapunk. Vemos mesmo até o Jaguar de Sol ali rindo enquanto está escutando essa notícia do Vegapunk. E a transmissão continua. Eu sei que eu não deveria me adiantar aqui nesse assunto, mas para entender tudo e onde o mundo está indo, deveremos primeiro endereçar o passado, especificamente o que aconteceu entre os anos de 900 e 800 anos atrás. Um século perdido que a maioria das pessoas acha que ficou em branco numa parte da história. É conhecido que o século perdido perdeu todas as suas informações ou foram apagadas, e essa é a verdade para a maioria das pessoas. Mas há uma última chave para desbloquear esses ecos do passado. Os poneglyphs, aquelas pedras sozinhas em vários lugares do mundo, o texto escrito neles, uma vez que decodificado, é a única maneira e único método de descobrir o passado escondido. Na página seguinte, em Orange Town, mais precisamente no East Blue, vemos personagens que nunca mais tinham reaparecido no mangá de One Piece. É Boodle e Chuchu. Eles falam um pouco sobre o século perdido, mas parece que o Boodle não conhece muito sobre essa história. Vemos algumas guerreiras cuja lá em Amazon Lily, e a transmissão do Vegapunk ainda continua. Apesar de todas as tentativas de decifrar os poneglyphs, isso é considerado um tabu no governo mundial. E então eu me sinto compelido a cometer o meu segundo pecado. Eu traí o governo mundial e estudei essa era perdida, eu mesmo. Eu fui atrás dessa pesquisa o mais longe possível e eu não tenho arrependimento nenhum. Eu tive sorte demais de conseguir todos os documentos de um certo grupo excepcional de arqueologistas, e isso me permitiu decifrar um número enorme de poneglyphs. Aqui ficou bem óbvio que o Vegapunk está falando dos arqueólogos lá de Ohara. Vemos até mesmo a Robin num quadro final, enquanto o Chopper está na segurança dela. E enquanto isso, o Brook chama pelo Zoro e o Jinbe, que até agora não reapareceram para o reencontro. No panorama da página seguinte, vemos que Sunny está na ponta da nuvem
de Punk Records. A Nami nota que essa nuvem está sendo alongada e que talvez esse seja um plano do Edson, o Vegapunk Edson que se sacrificou em capítulos passados. A ideia é que as nuvens estejam tão longas a ponto do navio cair dentro da água, ao invés de cair no solo. Caindo no solo, isso destruiria o navio dos Chapéus de Palha. Como esse era um plano do Edson desde o início, vemos que ele se sacrificou por isso, e talvez essa tenha sido a última vez que vemos esse Vegapunk. No saldo final desse capítulo e na última página, vemos que os marinheiros ainda estão com dificuldades para conter todo aquele fogo e todo aquele alarde que o robozão está fazendo dentro da ilha de Egghead. O Brog pede até mesmo que o Luffy pare de tentar lutar contra o Arcuri. É uma luta perdida, já que a durabilidade dele é muito maior do que a do próprio Luffy. O Luffy teimoso mesmo assim ainda tenta aplicar mais um golpe, mas sem sucesso. Dory e Brog começam a rir dele ali por conta da mão dele pegando fogo. E a última transmissão do Vegapunk é: na verdade, eu conheço apenas um fragmento dessa história de 100 anos, e não seria o certo deixar vocês apenas com uma especulação sem base alguma. Então eu vou me ater apenas aos fatos que eu conheço. A estrela da nossa história nasceu 900 anos atrás em um reino avançado. E parecido com aquela história do Deus Sol Nika das fábulas de Elbaf, ele também lutou com um corpo elástico e maleável. Eles o chamavam de Joy Boy. Ele foi o primeiro homem a ir para os mares, o primeiro a ser chamado de pirata. E assim finalizamos o capítulo 1114 do mangá de One Piece, um capítulo perfeito. Eu achei muito boa a sucessão dos fatos que estão acontecendo agora. Os capítulos 1111 em diante melhoraram bastante. A ideia, parece que é do Oda agora, é de trazer esses personagens antigos para ver como é a comoção mundial. Já que ele não pode trazer tudo de uma vez, pelo menos ele está trazendo aí de capítulo a capítulo. A revelação do que a Mother Flame pode acontecer nos próximos, né? Falando em próximo, não haverão capítulos na próxima semana. Então vamos ter que aguardar aí um pouco mais do que 2 semanas. Agora me diz aí você o que achou desse vídeo e o que achou do capítulo. Lembrando que eu leio todos os comentários e respondo todos, na medida do possível, tá? Agora deixe seu like aí, se inscreva no canal, não se esqueça. E te vejo no próximo vídeo. Até mais.